relacionado mesmo a esse tema, né, sobre a respeito de morte e tal, eu dizer que nós temos uma característica que é própria a todos os seres humanos, que é a juventude. Então, eu, por exemplo, hoje vou demonstrar a minha juventude há mais tempo. Porque daí eu esqueci o cabo, não posso conectar o projetor. Eu tinha preparado umas lâminas, né, mas faz parte. E isso é uma prova, né, que a gente tem que enfrentar para ver se está realmente. Bom, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no item 22, nós pegamos o homem de bem teria morrido. Bom, isso é meio contrassenso, né? Porque se nós formos levar em consideração tal e qual está escrito, o homem de bem teria morrido, na realidade vai demonstrar que nós temos uma falta do conhecimento da bondade de Deus. Porque se nós acreditamos que aqueles que são bons são aqueles que morrem, nós estamos acreditando que Deus não é tão bom quanto dizem e até alguns tentam comprovar, né? Que Ele é bom quando nos atinge as coisas que nos são boas. E de repente Ele deixa de ser bom quando Ele não faz aquilo que nós queremos, ou como nós queremos, né? Se nós quiséssemos apenas que ao mal, a pessoa de má índole, faltasse tempo para terminar a sua tarefa, porque cada um de nós, ao encarnarmos na Terra, no nosso planeta, nós temos uma missão a ser cumprida. Ora, as pessoas que são más, se nós desejamos que elas abreviem a sua estada aqui, né, para cumprir a tarefa que ela veio, e nós quiséssemos que o outro permanecesse preso a esta gleba terrestre, quer dizer, os maus nós queremos que saiam todos, e os bons nós queremos que eles estejam agarrados aqui conosco. Será que essa é a forma mais direta, mais suave, mais conhecedora para nós querermos o bem-estar das pessoas que nós amamos, com as quais nós convivemos ou que nós conhecemos? Então, se é meu, eu quero que viva para sempre. Mas às vezes a gente não está se dando conta em que estado essa criatura está vivendo. E isso não é uma questão meramente da idade de cada um. Se é novo, se é velho, se é jovem, se é idoso ou se é muito idoso. Nós temos um tempo determinado para ficarmos neste planeta, para que nós possamos cumprir as metas com as quais nós encarnamos neste plano. Deu para entender? Bom, então vamos adiante. Porque às vezes a minha cabeça pensa bem rapidinho e eu, na hora de verbalizar, a minha juventude me atrapalha e eu não consigo. Tá. Bom, Deus dá a um espírito de progresso, ainda muito no início, uma vida mais longa. Por quê? Esse espírito incipiente, este espírito que ainda é, vamos dizer, não alcançou, não vamos dizer que ele é atrasado, não alcançou ainda o estágio bom, a esta criatura Deus vai dar um tempo mais longo. Por quê? Porque aí ele vai ter a oportunidade de resgatar, de trabalhar todas aquelas questões que ainda não estão trabalhadas. Bom, mas a gente está dizendo, Deus dá um espírito, assim se vai... E nós? Nós somos espíritos encarnados. Então, nós temos
a nossa alma que também passa por essas situações. E nós, às vezes, queremos que os maus vá antes. Mas será que eu sou tão boa assim? Para mim eu sou, mas será que aqueles outros que estão me vendo já não estão achando que está na hora de eu... né? Então isso é muito relativo, é de um para um. Bom, se nós tivéssemos assim, ó, uma situação de um prisioneiro que já cumpriu a sentença que a ele foi destinada, tá? E aí nós vamos conservá-lo no cárcere, ao mesmo tempo que nós vamos restituir a liberdade para aquele que não tivesse direito. Aí estaria certo? Eu acho que não, né? Pois é, mas é isso que nós fazemos. Nós, quando queremos que os nossos entes queridos fiquem conosco, às vezes ele já recebeu a liberdade. Aquele prisioneiro ali já está liberto deste cárcere. O problema, ou melhor, eu acredito que a situação maior está na nossa falta de fé. Porque nós não temos uma fé suficiente para acreditarmos que após esta vida que nós estamos aqui nos vendo, nos tocando, nos sentindo, nos ajudando, que após essa vida aqui, nós temos uma continuidade desta vida. Mas eu confesso, eu prefiro continuar por aqui porque não tenho uma fé tão forte. Eu reconheço. E ainda que esta vida que nós estamos aqui, nós aparentemente a conhecemos. Eu até falo que aparentemente, porque na realidade a gente não conhece tão bem assim. Todos os dias nos são colocadas situações novas em que nós temos a oportunidade de perceber diferenças entre o hoje, aquilo que foi ontem e aquilo que poderá vir. Mas estejamos preparados. E nós, acredito que estamos aqui hoje, nós estamos, se não estamos preparados, nós estamos nos preparando. Porque nós queremos vida melhor e queremos um pós-melhor, né? Um pós-vida melhor. Embora nós ainda não tenhamos certezas de nada. Bom, não nos cumpre, né? Não cabe a nós fazermos o julgamento do que é ou se é conveniente ou não. O momento da desencarnação. Então, será que eu posso saber para mim e para as pessoas que me cercam, eu olho, meu Deus, aquele lá está acabadinho, já estava na hora de pegar a malinha. Mas por quê? Será que aquela pessoa, com aquele jeitinho dela, de dormentezinha, de atrasadinha, ela não está cumprindo uma missão? Às vezes nós temos na nossa família, eu falo em família porque é o órgão, é o grupo mais próximo a nós, né? Nós temos na nossa família aquelas criaturinhas que nos dão um trabalho, elas não ouvem direito, elas vão comer e largam, fica assim uma papagaiada em volta, né? Elas caminham devagar, elas não conseguem acompanhar o ritmo daqueles que estão. Então, assim, na realidade, se nos fosse conveniente, está na hora de dar lugar para outro, né? Mas quem é que disse que nós temos esse direito? Nós temos que preservar essas. Elas estão aqui ainda para nos dar alguma lição. Se eu estivesse sabedora de tudo isso, quanta coisa eu teria feito diferente. Mas eu não está, naquele momento eu achei que eu já sabia bastante, não sabia nada. Bom, isso eu estou falando em relação aos meus, tá? Aos meus pais, as pessoas que eu amei e que já não posso mais
acusá-los de surdos, de batatinhas, de nada. Eles já não estão mais nesse meio. Também, na vida material, nós sempre devemos buscar aquilo que possa nos realizar, que possa nos despertar para as realidades a que nós cheguemos ao nosso espírito, que nós cheguemos a evoluir o nosso espírito. Todas as coisas materiais que nós temos, nós não vamos agora dar uma de santinho do pau oco e largar tudo que nós temos porta fora. Não, agora não preciso mais. Não, nós precisamos das coisas materiais, sim. Nós precisamos de ter uma casa que nos abrigue, nós precisamos, de repente, de ter um carro que nos locomova. E se hoje o carrinho já está meio assim, e eu tenho a oportunidade, eu vou trocar por um outro. Mas que a utilização desses bens materiais sirvam para que eu possa despertar essa realidade espiritual, que eu possa desenvolver, que eu possa cultivar os pensamentos elevados. Gente, como é difícil nós mantermos numa sintonia de pensamentos elevados. Eu, quando meus pais ainda eram vivos, que eu sempre morei com eles, eu coloquei uma ordem lá em casa. Aqui não se fala em doença. Aqui não se fala em desgraça. Então chegava, e eu dizia, né, para que a Taninha queridinha, dizer que Taninha aqui não se fala. Por quê? Dizendo para ela, os outros acabavam ficando sabendo. E aí, realmente as pessoas me atenderam, sabe? E sabiam que podiam dizer que estavam doentes, mas com um sorriso nos lábios. Então, assim, ó, se tu vais contar uma tragédia, tu não precisa já mudar, já fazer aquela coisa de... Isso dá um desespero na gente, né? E certa vez, um casal, amigos nossos, primo do meu pai, ele, ao sair de casa, ele disse para ela, não te queixa lá, porque tu sabe que a Cida não gosta. Foram eles maravilhosos, eu gostava, sempre gostei muito deles. Daqui a pouco, quando ela teve a oportunidade de falar, e começou. E aquilo, gente do céu, e vai me dando uma angústia, e vai me dando, e aí eu levanto, e aí eu sento de novo, e aí, lá pela sessão, me desculpe, aqui a gente não gosta de falar em tragédia. Conta uma, com toda a tolerância, no máximo 2 histórias tristes. E querem bagaceirar, querem fazer piada, qualquer coisa. Meu pai numa cadeira de rodas. Eu já destrambelhadinha porque eu estava confinada dentro de casa. Aí imagina o que vai ser disso, de novo. E se a gente não se policiar com tudo isso, às vezes eu me apegava sendo trágica. Peraí só um pouquinho, não, desculpa, apaga. Tá? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, nós temos que cuidar dessas questões para que nós mantenhamos toda a ecosfera num plano de uma atividade melhor. Minha mãe era muito apegada ao único irmão que eu tenho. Então, quando a coisa estava meio fugindo da minha mão, eu ligava para eles, João Paulo, liga minha mãe, e desligava o telefone. Tocava o telefone, oi Paulo, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Tu quer falar com a mãe? Quer. Aí a mãe sentava ali e o fulano morreu, o fulano ficou doente, tá? Aí um dia eu disse para ele, João Paulo, tu não te incomoda com isso? Ele disse assim, Cida, a mãe está dizendo, eu estou viva. Então vocês olhem só que a gente também tem que saber ler nas palavras das pessoas aquilo que elas também estão querendo dizer. Né? E não é só cortar o mal pela raiz, porque às vezes a raiz não é tão profunda assim. Então, uma outra coisa que nós devemos é procurar viver de acordo
com o Evangelho. Nós temos o Evangelho, que é o nosso doutrinador maior, né? É o nosso remédio para todos os males. Quem é que algum dia pegou um Evangelho e com uma preocupação muito grande, abre ao acaso e não encontrou ali aquilo que precisava para aquele momento? Será que alguém veio ali e disse, fulana vai abrir, vou botar ali agora? Está ali. E nós já poderíamos tê-lo pego antes mesmo de nós sentirmos aquela angústia, aquele mal-estar. Então, a gente é que não está se valorizando tanto assim. Porque a essência espiritual é a única essência verdadeira. Isto aqui é uma roupagem. Hoje eu botei essa roupa, amanhã eu boto outra. Agora eu resolvi deixar os meus cabelos a natural. Mas isso aqui é uma roupagem. Isso aqui não é uma existência. O que é a existência espiritual, esta sim, ela é a única existência que é verdadeira. Tanto é que nós, ao desencarnarmos, nós vamos levá-la conosco, nosso espírito. Quando nós chegamos aqui, neste plano, nós trouxemos conosco. Tá? Então, a extensão da existência humana está intimamente relacionada com as nossas ações. Se eu sou uma pessoa do bem, que eu cultivo o bem, que eu trabalho muito em cima do bem, é óbvio que eu vou ser uma pessoa do bem. Se eu sou uma pessoa do mal, só aponto o dedo, né? Ladrão, corrupto, sem vergonha, vou lá na minha geladeira e passo. Então, quer dizer, nas mínimas coisas, a gente não tem uma atitude coerente e nós só queremos apontar o dedo para que os outros façam aquilo que eu não estou fazendo. Só porque, claro, que os outros, como são uma visão pública, eles atingem um maior. E eu, na realidade, quando eu cometo um deslize, moro sozinha lá dentro, a minha gata não conta para ninguém, posso fazer o que eu quiser. Não é por aí. Eu sou tão ou mais responsável porque eu tenho a consciência, eu sei, né? Eu conheci essa atitude. Bom, aconteceu numa determinada estrada, uma historinha, tá? Faz tempo que eu não conto historinha. Numa determinada estrada, à noite, assim, meio sombria, molhada, um carro derrapou. E aí caiu entrincheirado ali e deu assim, o carro foi uma perda total. Mas o motorista escapou bonitaço, saiu ileso do acidente. Ele era espírita, né? E aí ele chegou em casa, abraçou os familiares e foi agradecer a Deus por ter se salvado, por ter saído bem daquele acidente. Então, ele fez a sua prece, pegou o Evangelho e foi, ao acaso, ele abriu, né? E o que ele encontrou naquela página que ele abriu? Um homem de bem teria morrido. E agora? O que ele poderia se sentir? Se sentiu em dúvida. Uma dúvida muito grande. Ou ele poderia estar eufórico por não ter morrido, né? Se salvou. Ou ele muito acabrunhado, muito sem graça, por não ser um homem de bem. Porque se ele fosse de bem, ele teria morrido. Então, se nós interpretarmos literalmente essa afirmativa, nós estaremos cometendo um engano, né? Nós poderíamos, então, supor que todas as pessoas
que não são boas, eles têm que morrer. Já se diz, a morte não é o fim de tudo. E às vezes se diz, a morte é a solução. Também não é a solução. Porque nós continuamos. Nós vamos continuar nos encontrando, viu? Quem sabe se naquele outro plano espiritual, nós um dia não estejamos todos reunidos e eu aqui na frente falando para vocês. Mas também o contrário, vocês poderão estar falando para mim. Tá? Bom, aos maus preservados, tanto que possível, eles são preservados provavelmente para que eles sofrem mais, para que eles purguem os seus erros cometidos, para que eles tenham esta oportunidade de melhorar cada vez mais. E que se danem, não é assim. Também, se nós temos espíritos bons que vêm à Terra, que esses bons tenham que ter uma jornada breve, retornando logo em seguida ao plano espiritual. Mas não é tão bom conviver com pessoas boas? Então, a nós é melhor que nós tenhamos essa sapiência de ver que em alguns momentos é muito interessante que nós estejamos cercados de pessoas boas, mas que também nós tenhamos a paciência, a tolerância com aqueles que não são tão bons. A gente boa que vive bastante e a gente má que tem uma existência muito breve, né? Principalmente os jovens que têm se envolvido com a criminalidade, eles têm uma vida em torno, agora parece que está aumentando um pouquinho mais, em torno de 20 e poucos anos de vida. Tá? Também não é por prêmio a bondade, mas porque eles têm um comprometimento com a maldade. E aí a gente pensa, mas graças a Deus mataram 3 ou 4 essa noite, tudo criminoso. Engano. Mais cedo eles estarão de volta. Porque eles não cumpriram a meta a qual eles foram criados, né? Então, esses jovens que se colocam nessa situação, muito poucos deles ultrapassam essa idade. Então, porque lá eles vão se habilitar para penosas reajustes no plano espiritual e são atormentados nas futuras reencarnações. Uma criaturinha que tenha esta oportunidade ou não tenha aproveitado esta oportunidade para que possa passar bem, ele vai voltar na outra encarnação ainda atormentadinho. Ah, mas não vou falar o problema? Não é assim. Nós estamos vendo cada vez mais acontecerem as situações. Tá, não vamos falar em desgraça. Não tem, todo mundo já sabe, todo mundo viu. Bom, todo aquele ser que opere e que coopere de espírito voltado para Deus, poderá sempre aguardar o melhor. Não é promessa, é lei. Então, eu, por exemplo, como a minha consciência eu quero que seja mais leve, vou começar a aceitar e trabalhar isso. Eu não vou ter tanto medo de morrer. Eu não vou ficar tão constrangida, e não quero ficar tão constrangida após o momento da minha morte. Eu quero que nós estejamos bem e que junto comigo estejam todos bem aqueles que convivem, que eu conheço, com quem eu divido, com quem eu divirjo. Quero todos elevando-se comigo, porque
Quando eu quero que alguém se eleve comigo, eu estou pedindo a força daquelas criaturas, para que elas também me ajudem. Isso, todo aquele que opera e coopera de espírito voltado para Deus, poderá guardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é a lei. Isso quem falou foi Aniceto, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, escrito por Chico Xavier. Ele era um doutrinador, né? E ele colocou, eu achei muito interessante. Bom, a respeito de idade, porque os velhos já estão na hora de ir. Chico Xavier, quem é que não conheceu Francisco Cândido Xavier? Ele serviu à humanidade desde sempre. Ele era um medianeiro dos espíritos. Ele tinha corações dos pais, dos esposos, dos irmãos, dos amigos, namorados, sempre foram consolados pelas mensagens que ele recebia e que ele passava às pessoas que o procuravam. E também ele deixou muita coisa dessas mensagens escritas para que hoje nós tenhamos a oportunidade de lê-las. Mensagens que vinham parar nas suas mãos através da sua mediunidade. Outro caso, e a gente sempre... Por que eu não digo a Taninha, né, a Jaci? Não, a gente sempre pega aquilo. Por quê? Porque são do conhecimento mais geral. Quando a gente fala em Chico Xavier, quando fala em Teresa de Calcutá, nós já temos uma ideia pré-concebida do benefício que eles nos sucedem. Ela morreu com 87 anos, a Madre Teresa. E desde a juventude ela dedicou-se aos pobres e espalhando suas casas pelo mundo inteiro. Agora ela vai ser beatificada. E já apareceram umas coisinhas, sabe? Porque ela tinha ligações com os políticos, mas eu pergunto, se não tivesse, ela teria condições de fazer? Pois é. Ela era pobre, ela também era riquíssima espiritualmente, mas materialmente ela também era pobre, ela também merecia, precisava da caridade. Bom, como eles, tantas outras pessoas envelhecem no mundo servindo ao semelhante. Cada um de nós, se pararmos aqui agora, nós poderemos lembrar de alguém que tenha envelhecido servindo ao próximo. A eles, a nossa luz, a nossa esperança e que eles se encontrem bem, tá? Nós só não percebemos porque às vezes as nossas faculdades mentais são muito limitadas e nós não temos este alcance para chegar até lá. Eu prometo que não vai demorar muito. Nossos neurônios. Olha, agora sim. Então, eu teria umas gravuras, né, para mostrar também para vocês, colocando, reforçando, dizendo, quando a gente vê essa juventude, quando a gente vê os jovens, né, semana passada, aquela menina que inocentemente, aos seus 8 anos, né, 13 anos, indo praticar uma boa ação. Ela estava indo buscar, levar o irmão na escola. E foi assim uma tragédia. 13 anos. O que é que nos explica? Ela cumpriu a missão dela. Nos dói, principalmente porque a falta de segurança com a qual ela estava na rua foi devido à questão de administração. Mas somos nós que iremos julgar? Não. Deixemos como está a situação. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no
livro da evolução e do aperfeiçoamento. Isso está neste livro, Missionários de Luz. Outro livro, onde se encontra também, é de Emmanuel. E esse outro que eu vou ler aqui também é de Emmanuel. A morte da forma física não santifica quem a habitou. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo. E o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Repete. A morte da forma física não santifica o ser que o habitou. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Então, dizer que o vaso quebrou para que nós estejamos agora na glória, não é assim. Não basta isso. E tem que fazer a nossa parte. Aí a gente pensa assim, mas eu vou toda semana no centro espírita, eu faço meu evangelho no lar, eu faço as minhas preces, e as coisas não mudam. Existe uma meta a ser seguida. Se nada disso é ouvido, se nada disso é atendido, vamos fazer Meia culpa. a meia-culpa. Vamos fazer a nossa análise, vamos fazer a nossa redenção para vermos aonde é que nós poderemos estar errando, aonde é que nós poderemos estar nos ludibriando, enganando a nós próprios. Porque o papel aceita tudo, e eu chego aqui e digo o que eu quero para vocês. Mas aonde é que está a responsabilidade daquilo que eu vou dizer ou daquilo que eu quero passar de bom a todos nós? Isso a gente tem que tomar um certo cuidado. Cuidemos. E na próxima semana estejamos aqui novamente. Que assim seja. Obrigada.